Fala galerinha, estamos de volta e o nosso assunto a ser explanado hoje é a análise sintática do período simples. Este assunto está na apostila de vocês, depois vocês dão uma lida com carinho, com paciência, para que vocês possam compreender melhor este assunto. Não é um assunto difícil, mas ele precisa de um pouco mais de atenção, tá galera? Então eu estou contando com vocês. Coloquei assim: a análise sintática tem como objetivo examinar a estrutura de um período e das orações que compõem o período, né? Lembra que nas aulas anteriores nós falamos, né, do que vinha a ser frase, como você reconhecer que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, né, o que é um período simples, o que é um período composto. Então é importante que vocês tenham aprendido esses conceitos anteriores, né, para que nós possamos, né, entender o que vem ser análise sintática, galera, porque um assunto ele vai puxando o outro, né? Para isso, precisamos observar que temos 3 termos oracionais a serem estudados. Quais são esses 3 termos oracionais? Os termos essenciais da oração, os termos integrantes e os acessórios. Quais são esses termos essenciais, gente? Esses termos essenciais é o sujeito e o predicado, né, que eu também chamo de termos fundamentais, né? Os termos integrantes, eles completam o sentido dos verbos e dos nomes e são representados pelo complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. E os termos acessórios, eles desempenham função secundária. Eles especificam o substantivo ou expressam uma circunstância. Quem são esses termos acessórios? Adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Então, galera, a análise sintática é como você dissecar uma frase. O que seria dissecar uma frase? É você analisar de forma detalhada, de forma minuciosa, né? Entendendo as funções de cada palavra dentro da construção do período, né? Um termo ou uma palavra, um vocábulo, né, ele pode ser classificado de forma diferente, né, dependendo da função que ele irá desempenhar dentro de uma oração. Então, por isso que é importante você entender o papel de cada uma dessas palavras, de cada um desses termos, né, para que você possa fazer a análise sintática, galera, tá? Então, nós temos esses 3 termos oracionais, os termos essenciais, que é quando a estrutura da oração é feita em torno desses termos, no caso o sujeito e o predicado, né? Os termos integrantes, eles vão completar o sentido de outros termos presentes na oração, tá? No caso, eles vão completar o sentido de verbos e de nomes. Quando eu falo nomes aqui, eu estou me referindo aos substantivos, aos adjetivos e aos advérbios, né? E os termos acessórios, né? Os termos acessórios, né, são aqueles que podem ser removidos, são aqueles que podem ser retirados de dentro da oração sem prejudicar o sentido dela, tá? É por isso que eles desempenham uma função secundária dentro da oração, tá? Que no caso são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Vamos falar, né, dos termos essenciais da oração. Os termos essenciais são os termos que servem de base, olha, de base na construção da oração, motivo pelo qual são chamados de essenciais, tá, galera? Então, os termos essenciais são esses termos responsáveis por construir a estrutura básica, né, das orações, né? Ficaria muito difícil você compreender, né, o sentido do enunciado da oração sem a presença desses termos, que no caso são o sujeito e o predicado. Por isso que eles são chamados de termos essenciais, termos fundamentais, termos básicos dentro da oração. Aí, como eu falei para vocês, né, esses termos essenciais são o sujeito e o predicado. O que seria o sujeito, galera? O sujeito é o elemento, que pode ser alguém ou alguma coisa, sobre a qual é dada a informação. A palavra que possui mais importância dentro desse contexto eu chamo de núcleo do sujeito. Então, o sujeito, galera, é o termo da oração a respeito do qual nós damos alguma informação, né?
E dentro desse sujeito eu posso ter uma palavra mais importante, né, que eu chamo de núcleo do sujeito, tá? Então olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Os alunos homenagearam a professora. Galerinha, para você identificar o sujeito, você faça a pergunta para o verbo. Tá aqui o meu verbo, o verbo homenagear. Então eu pergunto para o verbo: quem homenageou a professora? A resposta que o verbo te der é o sujeito, né? Então, quem homenageou a professora? Resposta aos alunos. Então, os alunos é o sujeito. Esse sujeito, ele é composto por duas palavras, o artigo os e o substantivo alunos. Então, dentro desse sujeito, eu tenho uma palavra mais importante, que é o núcleo do sujeito. E qual seria esse núcleo? O substantivo alunos, tá ok? Outro exemplo: eles não foram ao colégio. Pergunte para o verbo: quem não foi ao colégio? Qual foi a resposta? Eles. Então, eles é o sujeito. E como o sujeito é composto apenas pelo pronome eles, então ele funciona como sujeito e como núcleo do sujeito. O competente garçom serviu a mesa rapidamente no restaurante. Pergunte para o verbo: quem serviu a mesa rapidamente no restaurante? Qual foi a resposta que o verbo te deu? O competente garçom. Então, o competente garçom é o sujeito da oração. E galera, uma coisa importante: quando você retira o sujeito, o que sobrou é o predicado, correto? Tirou o sujeito, o resto é predicado. Então aqui, olha, o competente garçom é o sujeito. Esse meu sujeito, ele é composto por três palavras: o artigo o adjetivo competente e o substantivo garçom. Dessas três palavras, qual funcionaria como núcleo? O núcleo geralmente é um substantivo ou um pronome. Então, se eu tenho aqui um artigo, um adjetivo e um substantivo, então aqui no caso, o substantivo é o núcleo do sujeito, tá? Então, se o sujeito é isso aqui, o competente garçom serviu a mesa rapidamente no restaurante, seria o predicado, correto, galerinha? Vamos falar ainda, né, sobre sujeito aqui, ó. O sujeito, galera, ele pode se apresentar em posições diferentes, tá? Nem sempre o sujeito, ele vem no início da oração, tá? Ele pode se posicionar no final da oração e também no meio da oração, tá? Então, dependendo da posição do sujeito, né, eu tenho a ordem direta, eu tenho a ordem inversa. Então, olha só, na ordem direta, o sujeito aparece antes do predicado, tá ok? Então, aqui, as crianças brincavam despreocupadas. Quem é que brincava despreocupada? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. O sujeito eu já retirei, então o que sobrou é o predicado. Tá? Eu percebi que o meu sujeito, ele vem antes do predicado. Então eu digo que essa frase, ela está na ordem direta. Entenderam? Ordem direta é quando o sujeito vem antes do predicado. A ordem inversa, o sujeito, ele vai se posicionar depois do predicado. Brincavam despreocupadas as crianças. Aqui o sujeito está no final da oração. Ora, se o sujeito está no final da oração, tudo que está antes do sujeito é o que? O predicado. Como o sujeito vem no final da oração, eu digo que a minha frase está na ordem inversa, tá? Aqui o sujeito, galera, ficou no meio da oração, olha. Despreocupadas as crianças brincavam. Ora, se o meu sujeito está no meio da oração, o que vem antes é predicado e o que vem depois também é predicado. Entenderam, galera? Toda vez que o sujeito vier no meio da oração, tudo que estiver antes do sujeito é predicado e tudo que estiver depois também é predicado, correto? Vamos falar agora do predicado. O predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal, tá, galera? Então, o que seria o predicado? É o termo da oração que contém um verbo ou uma locução verbal, né? E o predicado, ele vai informar algo a respeito do sujeito.
Relembrando que locução verbal é quando você tem geralmente dois verbos juntos, um ao lado do outro, onde o primeiro é o verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal, tá? Você não vai encontrar verbo ou locução verbal no sujeito. O verbo ou a locução verbal sempre vai estar no predicado, galerinha. Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Foi o que eu já falei anteriormente para vocês. Você retirou o sujeito, o que sobrou é predicado. As mulheres compraram roupas novas. Quem comprou roupas novas? As mulheres. Então, as mulheres é o sujeito, tá? Ora, se as mulheres é o sujeito, o que sobrou é o predicado. E perceba que o verbo está aqui, ó, no predicado. Durante o ano, muitos alunos desistem do curso, né? Quem é que desiste do curso durante o ano? Muitos alunos. Olha só, muitos alunos está no meio, que é o sujeito, está posicionado no meio da oração. Então, se o sujeito está no meio da oração, o que eu tenho antes é predicado. E o que vem depois também é predicado. Observe aqui o verbo, ó, tá? O verbo aqui, tá? No predicado. Nós iremos considerar difícil esse assunto, né? Quem vai considerar difícil o assunto? Nós. Então, nós é o sujeito. Iremos considerar difícil esse assunto é o predicado. Perceba que o meu predicado aqui, né, não tem um verbo, tem uma locução verbal. Olha, dois verbos, o verbo ir e o verbo considerar, onde o primeiro é o verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Correto, galerinha? Vamos falar dos termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração são aqueles que compõem a oração integrando o sentido dos substantivos e dos verbos presentes nela. Então, galera, os termos integrantes, né, são aqueles que completam o sentido dos substantivos ou dos verbos, tá? Que estão presentes dentro da oração. E quais seriam esses termos integrantes da oração? O complemento nominal, o complemento verbal e o agente da passiva. Tá ok, galerinha? Então vamos falar aqui do primeiro deles, tá? Complemento nominal, tá? Eu coloquei aqui, complemento nominal, vamos estar dizendo nominal, né? Então a gente vai completar o sentido de um nome. Que nome? Tá? Que nome? Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, o complemento nominal completa o sentido do substantivo, do adjetivo ou de um advérbio, né? Que no caso seriam os nomes, tá ok, galerinha? E um detalhe importantíssimo, tá? O complemento nominal, ele vai se ligar ao substantivo, ao adjetivo, ao advérbio, sempre por meio de uma preposição. Não existe complemento nominal sem preposição, tá? Agora vocês têm que ficar atentos, porque quando eu falar de objeto indireto, né, no complemento verbal, que eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar de objeto indireto que tem preposição e agente da passiva que tem preposição, vocês têm que ficar atentos para você saber identificar o que é complemento nominal, o que é objeto indireto e o que é agente da passiva, já que todos eles têm preposição, tá? Então, olha só, os idosos têm necessidade de afeto. Galerinha, se você deixar a frase até aqui, necessidade, você percebe que está faltando alguma coisa para completar o sentido do substantivo necessidade. Esse algo que está faltando é o complemento nominal, tá? No caso de afeto. Por que é um complemento nominal? Porque está completando o sentido do nome, no caso de um substantivo. E perceba o que eu falei para vocês, o complemento nominal, não esqueçam disso, começa por preposição. No caso aqui a preposição de. Esta conduta é prejudicial. Novamente, se você deixar a frase até aqui, esta conduta é prejudicial, você percebe que precisa de um complemento, de um algo a mais. Esse algo a mais é o complemento nominal. A saúde, que está completando o sentido do adjetivo prejudicial.
E olha a preposição a aqui, né? Que o acraseado, que é a preposição a mais o artigo a. Decidiu favoravelmente ao acusado. Novamente, vamos deixar a frase aqui. Decidiu favoravelmente. Aí você, favoravelmente a quem? A quê? Então percebeu que está faltando algo. Esse algo que está faltando é o complemento nominal, no caso ao acusado, que está completando o sentido do advérbio favoravelmente. E olha a preposição ao aqui, né? Iniciando o complemento nominal. Correto? Vamos em frente e falar de complemento verbal. Nem todos os verbos possuem sentido completo em si mesmo e por isso necessitam de complementos. Portanto, complementos verbais são termos que completam o sentido dos verbos transitivos diretos e indiretos. Então não confundam, galera, complemento nominal, que nós acabamos de trabalhar com ele. O complemento nominal completa o sentido do nome. Que nome? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Complemento verbal completa o sentido do verbo, tá? Do verbo, ok? Como eu coloquei aqui, né? Nem sempre os verbos eles possuem sentido completo. Tem verbos que possuem sentido completo? Com certeza. São chamados de verbos intransitivos. São aqueles que não necessitam de complemento. João morreu. Pronto. Morreu, morreu. Preciso dizer quando morreu? De que morreu? Não. Tá? Então o verbo morrer, eu diria que é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento nenhum. Eu posso colocar se eu quiser, né? João morreu de Covid, por exemplo, né? Então esse de Covid seria o que? Um adjunto adverbial, correto? Mas seria necessário? Não, tá? Mas o que nos interessa aqui, né, que existem verbos que precisam de complemento, que são os verbos transitivos, né? Transitivos, diretos e indiretos, tá? E como são chamados esses complementos dos verbos transitivos diretos e indiretos? É o objeto direto. O objeto direto vai completar o sentido do verbo transitivo direto, e o objeto indireto que vai completar o sentido do verbo transitivo indireto, tá? Entenderam, galerinha? Tá? Então vamos falar do objeto direto. O objeto direto, eu já falei para vocês, ele vai completar o sentido do verbo transitivo direto. E qual é a característica do objeto direto? Ele não tem preposição, tá? Não é ligado ao verbo através de preposição. Entenderam? Tá? No objeto direto não tem preposição. Então vamos ao exemplo aqui, olha. O poeta recitou poemas. Tá? Aí, se eu deixar a frase aqui, o poeta recitou, você percebe que está faltando um complemento. Esse complemento é o objeto poemas, tá? Como é que eu vou saber se esse objeto é direto ou indireto? Ora, meus amores, poemas é um objeto que não tem preposição. Então, eu já sei que esse objeto é direto, tá? Completando o sentido do verbo recitar. Algumas pessoas tomam vinho. Algumas pessoas tomam. Falta algo. Esse algo é o que? Vinho, tá? Vinho é objeto. Eu fiquei na dúvida. Será que é direto? Será que é indireto? Perceba que eu não tenho preposição nenhuma aqui. Então, é objeto direto. Fácil, 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 tá? Não vão fazer um estardalhaço aí, que esse assunto não é difícil, galera, tá? Minha filha está lendo o livro no jardim. Se eu deixar a frase até aqui, ó, minha filha está lendo. Lendo o quê? No caso aqui, o livro no jardim. Perceba que o livro aqui é o objeto, né? No jardim seria um adjunto adverbial de lugar, tá? Então o que nos interessa aqui é o livro, que é o objeto. Aí você olhou aqui, já fiquei na dúvida. Opa, na frente do substantivo livro apareceu o. Aí eu pergunto para vocês, o é preposição? Não, né, meus amores? O é artigo. Então, se é artigo, isso aqui é um objeto direto, completando o sentido do verbo ler, tá? Nunca experimentei essa receita caseira. Nunca experimentei. Experimentou o quê, meu Deus? Experimentou essa receita caseira. Então, essa receita seria o quê? O objeto.
É objeto direto? É. Por que objeto direto? Porque não tem preposição. Essa aqui é o que, galera? Pronome demonstrativo, tá? Então, objeto direto. Objeto direto completa o sentido do verbo transitivo direto e o objeto não tem preposição. Ok? Vamos em frente. Objeto indireto. Quando o complemento é ligado ao verbo através de preposição obrigatória. Então, galerinha, o objeto indireto, ele vai complementar o sentido do verbo transitivo indireto. E o detalhe, todo objeto indireto, ele se liga ao verbo por preposição. Então, no objeto indireto, eu tenho sempre que ter uma preposição. O doente precisa de cuidados. Olha aqui, o doente precisa de quê? De cuidados. Então, de cuidado seria o objeto, mas perceba que eu tenho a tal preposição aqui. Então, isso é um objeto indireto, ok? Porque eu tenho a preposição. Se eu não tivesse, seria o que? Objeto direto. Mas como eu tenho a preposição, é indireto. Vai fugir de mim? Então, vai fugir de quem? De mim, né? Então, esse de mim seria o objeto indireto. Professora, mas por que objeto indireto? Porque, meu Deus, eu tenho aqui a preposição de, ok? Neste momento, eu preciso de sua ajuda. Preciso de quê? De sua ajuda. Então, de sua ajuda é o objeto indireto. Por que indireto? Olha a preposição de. Sempre vai ser a preposição de? Não, gente, tem N de preposições aí, né? O as, por exemplo, aqui, né? Em, tá? Vamos em frente. O filho não obedece às regras, olha aqui. Não obedece o quê? Às regras. Então, as regras seria o objeto indireto. Por que indireto? Por causa da preposição as. Ok, galerinha? Tá? Então, olha o que eu falei pra vocês, né? Não confundam o complemento nominal nem o objeto indireto. Lembra que o complemento nominal, né, se liga ao termo lá por preposição, se liga ao substantivo, ao adjetivo, ao advérbio por preposição, né? Só que o complemento nominal é diferente do complemento verbal, porque o complemento nominal completa o sentido do nome, o complemento verbal completa o sentido do verbo. E no caso, o objeto indireto tem preposição, tá? Então, não vão confundir. Mas lá no final, vocês vão entender melhor isso aí, tá? Para vocês não confundirem. Complemento nominal, objeto indireto e agente da passiva, porque todos eles têm preposição. Vamos falar do agente da passiva aqui, ó. Agente da passiva é o termo que indica quem pratica a ação na voz passiva. Eu tenho 3 vozes em português: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Mas o que nos interessa aqui é a voz passiva, porque é a voz passiva que é trabalhada no agente da passiva, tá? O que seria o agente da passiva? É um termo acompanhado de preposição. Olha o que eu acabei de falar para vocês, né? Assim como o complemento nominal, o objeto indireto, o agente da passiva também tem preposição, tá? Sendo utilizada maioritariamente a preposição por. Olha aqui, já é uma ajuda para vocês, né? A preposição que acompanha o agente da passiva é o por. E também as formas contraídas: pelo, pela, pelos, pelas, tá? Olha, já é uma ajuda para vocês. Opa, apareceu a preposição por, pelo, pela, pode ser agente da passiva, né? Como é que se compõe o agente da passiva? Sujeito paciente. O que é o sujeito paciente? Aquele sujeito que vai sofrer ação, né? 2 verbos, né? Um verbo auxiliar e o verbo principal no particípio e o agente da passiva, né? Então, o agente da passiva, gente, é o termo que indica quem executa a ação na voz passiva, né? E vem sempre acompanhado, vem sempre seguido de preposição, tá? Então, olha só, as provas foram estruturadas por mim. Então, esse por mim é o agente da passiva, galera. Olha aqui a preposição por que eu falei pra vocês, ó. Ou pode ser o por, ou pode ser o pelo, pela, pelos, pelas.
tá ok? Então, como está estruturado aqui, né? Essa estrutura é só para você compreender, né? Como foi formado aqui a frase, né? O agente da passiva. Eu tenho o sujeito paciente, né? Que é aquele que sofre a ação, no caso as provas. O verbo auxiliar, o verbo ir, né? Na sua flexão foram. O verbo principal no particípio, estruturadas. E o agente da passiva por mim. Então, se eu pedir para identificar o agente da passiva, você já sabe que ele vem acompanhado pela preposição por ou pela preposição pela, pelo, pelos, pelas. Ok? Vamos lá. Este bolo foi feito pela minha mãe. Ó, agente da passiva pela minha mãe. Tá ok? Tá aqui a estrutura, olha. Sujeito paciente, que é o sujeito que sofre ação. Este bolo, o verbo auxiliar foi, o verbo principal no particípio feito e o agente da passiva pela minha mãe. Coloquei bem em destaque aqui para vocês perceberem. Aqui já não é o por, é o pela, né? Como apareceu lá no exemplo, no conceito que foi dado para vocês. Os erros foram corrigidos pelo revisor, tá? Qual é o agente da passiva? Pelo revisor. Olha, aqui também não é o por, é o pelo. Aqui foi o pela, aqui pelo. Então, já facilita para vocês reconhecerem o agente da passiva. Sujeito paciente, os erros, verbo auxiliar foram, verbo principal corrigidos e o agente da passiva pelo revisor. E como eu falei para vocês, né? Olha, não confunda complemento nominal com objeto indireto e nem com agente da passiva, já que eles se iniciam por preposição. Mas como é que eu vou saber, professora, que é um complemento nominal, que é um objeto indireto ou que é um agente da passiva, já que todos eles têm preposição? Presta atenção. O complemento nominal completa o sentido do nome. Que nome? Substantivo, adjetivo, advérbio. O objeto indireto completa o sentido do verbo. Entenderam? Complemento nominal completa o sentido do nome. Aí você tem que reconhecer se o nome é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E o objeto indireto, ele completa o sentido do verbo. E o agente da passiva indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Então não tem erro. Olha, exemplo. Ele tem medo de altura. Aí você viu aqui o de altura, aí ficou na dúvida, meu Deus, será que esse de altura é complemento nominal, é objeto indireto ou é agente da passiva? É só você perceber o que vem antes. Medo é verbo? Não, então eu já sei que não é objeto indireto e nem agente da passiva, né? Então, se medo é substantivo, tá? Esse de altura só pode ser complemento nominal, porque está completando o sentido do substantivo do nome medo. Olha o de baixo. Não gosto de sua postura arrogante. Aí se eu pedisse para você identificar, identifique o termo, a expressão de sua postura arrogante. Se é um complemento nominal, se é um objeto indireto, se é um agente da passiva. Aí você vai olhar para o que vem na frente. Gosto é verbo, né? Opa! Se gosto é verbo, então não pode ser complemento nominal. Ou vai ser objeto indireto, ou vai ser agente da passiva. Mas, o que foi que eu falei para vocês? Agente da passiva, ele começa pela preposição por ou uma daquelas contrações. Pelo, pela, pelos, pelas. Aqui eu tenho o de, né? Então, só pode ser objeto indireto. A atividade foi feita pelos alunos. Opa! Olha aqui, já facilitou, né? Pelos, olha aqui, pelos, né? Que acompanha o agente da passiva. E perceba que antes isso aqui não é um nome, né? Foi feita. Olha o que eu tenho aqui, a atividade, né? Que é o sujeito paciente, foi feita. São dois verbos, né? O foi, né? Que é o verbo auxiliar. E o feita aqui, né? É o verbo... O outro verbo, né, que acompanha o agente da passiva, tá ok, galerinha? Então não tem erro, né? Basta vocês prestarem atenção no que, já que os complementos aqui todos têm preposição, você tem que olhar o que vem antes aqui, se é um substantivo, se é um adjetivo, advérbio ou se é um verbo, tá? E o agente da passiva já ajuda vocês porque ele começa pela preposição por ou pelo, pela, pelos, pelas. Ok, galerinha?
Então nós encerramos por aqui a nossa aula, tá ok? Na próxima, no nosso próximo aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver os termos acessórios, tá? Da oração. Ok, galerinha? Obrigada. Nos vemos na próxima aula.